Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula nós falamos sobre os primeiros povoadores aqui do continente americano e eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Eu vou iniciar essa aula com a correção e nós vamos dar seguimento a este conteúdo. Nós vamos estudar hoje sobre os sambaquis, que são vestígios, né, da existência de povos aqui no território brasileiro. Número 1. Fazer uma pesquisa sobre Peter Lund e relatar a sua importância para a paleontologia brasileira. Peter Lund, gente, ele foi extremamente importante para as descobertas que aconteceram, principalmente na região de Lagoa Santa, no sítio arqueológico Lapa Vermelha. Foi a partir dos estudos de Peter Lund que conseguiram chegar ao fóssil de Luzia, inclusive, que foi um grande achado para entender como se deu o povoamento do nosso território. Peter Lund, ele é dinamarquês, biólogo, veio ao Brasil pela primeira vez em 1825. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde realizou um exaustivo levantamento de toda a vegetação da Baixada Fluminense. Em 1829, ele retorna à Europa e em 1833 ele volta em definitivo para o Brasil. Ao iniciar uma viagem para estudar a flora brasileira, conhece algumas cavernas calcárias. Lund vai fixar residência em Lagoa Santa e vai ser considerado o pai da paleontologia brasileira em função de todos os seus estudos e descobertas. Ele foi o primeiro a assinalar, a dizer, né, sobre a presença de sambaquis e inscrições rupestres. Nessa aula nós vamos entender o que são os sambaquis. 2. Cite e explique quais foram as rotas de entrada para o continente americano. São 4 rotas, né, principais. Nós vamos começar pela primeira e a mais aceita, a teoria mais aceita de povoamento do continente americano. Os primeiros seres humanos seriam vindo a pé da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, aproveitando o trecho de terra firme que se formou neste local durante a última glaciação. Essa é a teoria mais aceita pelos pesquisadores, viu, gente? B. Segunda, né? Os humanos teriam vindo pelo Estreito de Bering, mas a travessia teria sido feita em canoas, contornando os montes de gelo que separavam os dois continentes. Terceira teoria. Os grupos eles teriam chegado pela Oceania, passando ali pela Austrália, navegando pelo Oceano Pacífico até a América do Sul. Eles poderiam ter navegado pelas ilhas do continente Atlântico, do Oceano Atlântico, para alcançar o continente americano. Ou seja, eles teriam saído direto do continente africano e teria chegado ao continente americano. 3. Dê as principais características dos períodos paleoíndico, arcaico e formativo. Só lembrando a vocês que esses períodos são os períodos que estudam a pré-história do continente americano. Os europeus nomeiam a pré-história com nomes diferentes, né? Que é o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Paleoíndico. O povoamento, eles viviam de forma nômade, né? Os povos, eles eram nômades. O que quer dizer isso? Eles não tinham residência fixa. Eles viviam se deslocando à procura de melhores condições de vida, à procura de mais alimento e também por conta de questões climáticas. Eles viviam da caça e da coleta, utilizavam instrumentos feitos de pedra lascada e ossos. Essa caça, gente, eram animais de porte maior, né? Eram os tigres dente de sabre, eram os tatus gigantes, né? O arcaico, grandes mudanças climáticas, caça de animais menores, desenvolvimento da agricultura e utilização do cobre na confecção de suas armas, na confecção de seus objetos. Período formativo, predomínio do sedentarismo. O que quer dizer isso? O homem, o ser humano, ele vai desenvolver a agricultura, ele vai aprender a domesticar animais. Ele não vai precisar mais ficar se deslocando de um local para o outro à procura de alimento. Ele vai produzir seu próprio alimento. Ele, com o desenvolvimento da agricultura, né? A população nesse período, gente, ela vai ter um aumento considerável.
Nesse período também é que vão surgir as cidades que vão se tornar em poderosos reinos. Esses reinos nós estudamos na última aula. Os maias, os astecas e os incas. 4. Por que os povos pré-históricos migraram de uma região a outra no planeta? Os povos pré-históricos mudavam-se constantemente à procura de alimentos, de água, de melhores condições de vida, até mesmo em função de condições climáticas. E foi dessa forma que eles povoaram todo o planeta. 5. Qual é a teoria científica mais aceita sobre o povoamento da América? É a primeira teoria, né, que nós lemos. Os primeiros seres humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América, pelo Estreito de Bering, aproveitando o trecho de terra firme que se formou nesse local durante a última glaciação. Número 6. Faça um quadro comparativo para os olmecas, os maias, astecas e incas, contendo localização, período de existência, atividades desenvolvidas, principais produtos, religião e formas de registro. Formas de registro é como eles registravam os acontecimentos. Os olmecas, eles viveram no Golfo do México no período de 1500 a.C. As atividades que eles realizavam era caça, pesca e agricultura. Os principais produtos, milho, abóbora e feijão. Eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses. Eles deixaram um registro por meio da escrita em forma de símbolos. Os maias, eles viveram na península de Yucatán, no México, entre o século III e X. As atividades, eles eram comerciantes, artesãos, soldados, guerreiros. Os principais produtos, milho, cacau e algodão. Religião, eles também eram politeístas. Registro, forma de escrita desenvolvida, eram os hieróglifos. Só lembrando aqui, gente, que as atividades, eles também desenvolveram a agricultura, tá? Os astecas, eles se localizaram na região central do México, entre os séculos XV e XVI. Além da agricultura, eles eram comerciantes, artesãos, soldados. Os principais produtos desenvolvidos foram milho, feijão, abóbora, pimentas e frutas. Também eram politeístas. A escrita que eles desenvolveram era uma escrita pictográfica, era uma escrita em forma de símbolos. Os incas desenvolveram-se na atual região que hoje é o território do Peru, entre os séculos XII e século XV. Eles desenvolveram a agricultura e a pecuária. Os principais produtos foram milho, algodão, batata, mandioca, amendoim e abacate. Né? Eles também, gente, criavam, né, as ilhamas e as alpacas. Eles eram politeístas e os incas, gente, eles não deixaram nenhuma forma, não desenvolveram nenhuma forma de escrita. Mas como nós vimos na última aula, eles desenvolveram um equipamento que chama-se quipo. E através do quipo, eles faziam registros de informações, registros de mensagens, né? Embora eles não tenham desenvolvido uma forma de escrita. Eles tinham uma maneira de deixar registradas as mensagens que eles consideravam mais importantes. Finalizamos a correção, pessoal. Nós vamos agora estudar a partir do livro de vocês. Então, peguem o livro para vocês acompanhar essa aula. Nós vamos estudar hoje da página 52 até a página 57. Nessa aula, nós vamos entender o que são os sambaquis. Quando, gente, os portugueses eles chegaram aqui na América, no dia 22 de abril de 1500, acredita-se que o território brasileiro, né, a história do Brasil começou a partir daí, mas na verdade isso não aconteceu, porque o território brasileiro ele já tinha outros povos. Quando os portugueses chegaram aqui, o território brasileiro ele já era habitado por esses povos de culturas diferentes dos europeus. Então, o território brasileiro era uma terra que não se chamava Brasil e que não tinha suas fronteiras delimitadas, não tinha suas fronteiras marcadas. Essas fronteiras do nosso território, elas vão surgir, vão ser marcadas, né, séculos depois, após a chegada dos europeus.
A gente não sabe quando esses primeiros povos que já estavam aqui no território chegaram, quando que eles vieram aqui para o território brasileiro. Mas nós sabemos que o registro desses povos data de milhares de anos. Através de vestígios. Quais vestígios são esses? São os sambaquis. Sambaquis, gente, é um vestígio encontrado, né, da existência desses povos. Sambaqui significa do tupi, tamba, marisco e qui, amontoamento. Era um monte, né, um amontoado de restos de alimento, restos de peixe e outros animais que foram feitos, né, esses sambaquis foram feitos por grupos humanos há milhares de anos. E o registro destes sambaquis, desses montes, né, de restos de pessoas, de alimentos, de peixes, de moluscos, de conchas, eles estão localizados próximo à faixa litorânea do Brasil. No estado de Santa Catarina é onde há maior registro destes sambaquis. Em 1999, gente, foi encontrado o fóssil de Luzil, no Sambaqui de Capelinha, que é um sítio arqueológico também no estado de São Paulo. Acredita-se que o Sambaqui de Capelinha seja o mais antigo, né, o mais antigo que se tem notícia. Em Luzil, gente, ele foi encontrado nesse sambaqui e acredita-se, né, há indícios que ele viveu aqui no território há cerca de 10 mil anos. Assim como Luzia, Luzil viveu no período do Paleoíndio. A alimentação dele era de frutas, raízes e ele comia pouco peixe. Foram encontrados também nesse sítio dentes de tubarão. Ou seja, Luzil, esses povos que viveram na mesma região de Luzil, tinham contato com o litoral. Essas imagens aqui, estão vendo? Representam o crânio de Luzil, representa a dimensão do crânio de Luzil. Na próxima página, nós vamos ver um infográfico. O infográfico, gente, é uma página, é uma imagem que tem gravuras, né, com informações por escrito. Essa página, esse infográfico, ele está trazendo como que eram esses sambaquis e como que era feita a sua construção. Acredita-se que esses povos, esses sambaquieiros, né, eles eram nômades e eles marcavam as suas culturas com esses edifícios de concha, com esses sambaquis, com essas construções. Só que existem alguns estudos que indicam, pessoal, que esses povos eles eram sedentários, porque a construção de um sambaqui é algo demorado, não é algo que se constrói rápido. É a partir do acúmulo de restos de alimento, de conchas, restos de peixe e outros animais. Então, para construir esses sambaquis, era preciso que esses povos se fixassem em determinado local. Vamos entender um pouquinho a estrutura do sambaqui. Observem aqui, nessa parte aqui, estão vendo? Essa parte aqui, gente, é a montanha de corpos. Durante a construção dos sambaquis, mortos eram enterrados junto com seus objetos pessoais em covas delimitadas por toras de madeira. Os corpos formavam uma das camadas do monumento. No fim do ritual funerário, era erguida uma base em que se acendia a fogueira. Observem aqui que a edificação, tá vendo, com restos de pessoas, que a pessoa está sendo enterrada, é um funeral, e essa pessoa ela vai ser coberta com conchas. E esses rituais, gente, esses enterros, à medida que que as pessoas que vão morrendo vão sendo enterradas, é o que vai construir, a partir daí que o sambaqui ele vai sendo construído. Esses sambaqueiros também, eles viviam da caça e da pesca, né? E eles já tinham desenvolvido artefatos como anzóis, como flechas, para ser feitos como armas para pescar, né, animais marinhos, para capturar animais marinhos. Ainda não se sabe ao certo, pessoal, com qual objetivo esses povos construíram esses sambaquis.
Acredita-se que era para atender às necessidades específicas. Um monumento, gente, ele poderia servir também para demarcar um território, para demarcar que esse território pertence a este povo. Normalmente, um sambaqui muito alto, com dimensões grandes, representa uma população grande, porque o consumo de peixe é grande, o consumo de animais é grande. Então, esse sambaqui grande, como está representando aqui, pode significar também predominância de uma população maior. Prova de riqueza também, né? Sambaquis de uma mesma época e tamanhos diversos indicam que grupos mais populosos e com mais prestígio dispunham de edificações maiores, com novas camadas adicionadas a cada geração. Podia chegar a 30 metros de altura e 200 metros de diâmetro. Os sambaquis, os sambaquieiros, né, eles deixaram de existir. Há cerca de 3.000 anos, houve o declínio desses povos. O que aconteceu, gente? Outros povos que eram agricultores, caçadores, eles se deslocaram da região norte, não sabe exatamente de qual região, e se direcionaram para a faixa litorânea. Esses povos que pertenciam, né, a um dos maiores grupos linguísticos, que são os Tupi-Guarani, eles já possuíam, já sabiam desenvolver a agricultura, eles praticavam a caça e a coleta, então eles tinham hábitos diferentes dos sambaquieiros. E quando eles chegaram no litoral, os sambaquieiros não resistiram e foram extintos, sucumbiram à existência desses novos povos. Esses novos povos são os indígenas. Índio, gente, é um nome europeu, tá? Quando os espanhóis chegaram aqui no continente americano, eles acreditavam que tinham chegado nas Índias. Quando eles chegaram aqui, os nativos já estavam no nosso território, já habitavam a América. Aí eles nomearam esses nativos de índios. Várias populações de diversos hábitos, diversas culturas, foram chamadas de índios. Só fazer um adendo aqui para vocês, essa imagem aqui está representando um sambaqui em Santa Catarina, tá? Eram montes mesmo, tá, pessoal? De restos de animais, restos de comida, restos de peixe, onde eram feitos os rituais de enterro. E esses sambaquis, eles são extremamente importantes para o estudo da paleontologia e o estudo da arqueologia, porque através do estudo destes sambaquis pode-se entender, né, pode fazer a descoberta de fósseis, de objetos e entender e conhecer mais sobre a origem desses povos, sobre a cultura desses povos, sobre como esses povos eles viveram. Foi no período formativo, gente, que os Tupi-Guarani desenvolveram sistemas de sobrevivência alternativo. O que quer dizer isso? Em alguns grupos predominava a caça, predominava o desenvolvimento da agricultura, a pesca e a coleta. Em outros grupos, eles desenvolviam intensamente a agricultura, como mandioca, batata doce, milho, feijão. E esses povos, gente, eles cuidavam da terra, eles trabalhavam a terra para produzir esses alimentos. E esse trato da terra, né, é uma prática que chama-se coivara. A coivara, gente, é uma prática onde queima, ateia fogo nessa parte do solo para poder preparar o terreno para plantação. É a roça de coivara. Essa é uma prática que ainda é bastante usual aqui no território brasileiro, mas há evidências dessa roça de coivara há mais de 5.700 anos. Com a chegada dos colonizadores europeus a partir do final do século XV, eles fizeram muito contato, né, principalmente com as línguas tupi, que eram muito parecidas. E esses colonizadores, né, pessoal, como eu falei para vocês, eles chegaram e desconheciam a cultura que já existia aqui no nosso território.
Estes povos indígenas, eles já tinham desenvolvido a arte da cerâmica, eles já confeccionavam objetos, já confeccionavam utensílios a partir da cerâmica. E esses objetos, gente, eles tinham uma finalidade, eles tinham um objetivo para armazenar alimento, para armazenar água, para fazer o transporte deste alimento. Esta imagem aqui representa um vaso de cerâmica, um vaso de cariátides, né, que foi elaborado há 1000 anos depois de Cristo e 1500, entre 1500 anos depois de Cristo. E essas figuras aqui são figuras com forma humana, são moldadas na borda do suporte do vaso e sobre as quais se apoia a parte superior do objeto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características desses povos nativos que estavam aqui antes da chegada dos europeus e que causaram surpresa aos europeus por conta de alguns hábitos. Um desses hábitos é a antropofagia. O que é antropofagia? É o hábito desses indígenas comer carne humana. Essa carne humana, gente, segundo a crença tupi, ao ingerir a carne, né, que no caso seria de prisioneiro, eles teriam a mesma valentia desse prisioneiro. Ou seria também, poderia ser interpretado também como um desejo de vingança. Esse costume, aos poucos, ele foi deixando de ser praticado. Atualmente, há indícios, né, que os Yanomami, eles consomem as cinzas dos mortos como forma de homenagear estes mortos. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo a representação, né, de um ritual antropofágico. Esses povos, gente, eles viviam em várias aldeias, mas que eram distantes umas das outras, mas o mais comum eram as malocas, que eram habitações coletivas. O trabalho ele era dividido segundo o sexo e a idade. O homem ele praticava algumas atividades como caça, pesca, produção de arcos, flechas e outros armamentos, e as mulheres elas cuidavam da coleta de frutos e das raízes, da agricultura, da fabricação de cestos e dos vasos de cerâmica. Nestes povos, gente, tinha o pajé. O pajé era o chefe do grupo, ele era responsável pelos rituais. Ele era responsável por transmitir os conhecimentos de gerações para geração. O pajé é considerado aquela pessoa experiente. Ele tinha conhecimento sobre chás, sobre ervas, e ele era responsável pela cura das doenças também. Este infográfico aqui, pessoal, Vivendo no Tempo de Luzia, está trazendo algumas informações interessantes sobre como era Luzia. Luzia é o fóssil, né, que nós já estudamos na aula anterior, que foi encontrado aqui no sítio arqueológico Lapa Vermelha 4. O fóssil de Luzia, né, estima-se que, através do estudo do fóssil, que Luzia tenha vivido aqui no nosso território há cerca de 11.500 anos. Que Luzia viveu na época dos animais de grande porte, né, da megafauna brasileira, e que ela tinha em torno de 1,5 m. Estima-se, gente, que Luzia ela morreu até quando ela completou aos 20 anos. Então, que ela não passou dos 20 anos, mas não se sabe ao certo qual foi o motivo da morte de Luzia. Observem aqui, tanto Luzia quanto Luzio, gente, eles viveram nesse período aqui do Paleoíndio, no período em que era feita a caça de animais grandes, né? De animais de grande porte, da megafauna. Neste infográfico, nós temos a imagem de alguns animais que pertenciam à megafauna, a preguiça gigante, por exemplo, o tatu gigante. Essa megafauna, gente, ela foi extinta e não se sabe qual o motivo da extinção. Se foram por conta das transformações climáticas ou se foi por conta da chegada dos seres humanos nesse território. Vamos finalizar aqui essa aula, pessoal. Estudem essas páginas, façam anotações, registrem as informações mais importantes.
tem algumas atividades para vocês fazerem do livro de história. Páginas 57, 58, 60 e 61. O número 7 da página 60, fazer apenas as letras A, B e C. A letra C, gente, está falando para discutir com os colegas. Mas se não tiver essa possibilidade, quem não tiver contato com o colega, pode fazer individualmente. E as respostas escritas no caderno, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.